6h25, de volta com o Manhã no Ar. Fica dentro do horário para não perder o seu compromisso do dia. E no bairro São Jorge, alunos e professores denunciam consumo de drogas dentro da escola estadual Presidente Castelo Branco. Há cerca de um mês, o bairro São Jorge foi cenário de tiroteio e perseguição da polícia. A guerra entre facções rivais foi impedida pela ação das autoridades, que prenderam 6 homens. Outros 5 traficantes morreram na mesma noite em confrontos com policiais. Apesar da iniciativa em reforçar a segurança, a comunidade ainda se sente nas mãos dos bandidos. A comunidade do bairro São Jorge enfrentou muitas ocorrências ao longo de 2018. Mas, de acordo com os moradores, o tráfico não está mais restrito apenas a becos e igarapés, mas também chegou às unidades de ensino. Essa daqui que vocês estão vendo é a Escola Estadual Presidente Castelo Branco, uma escola que atende principalmente o ensino médio, ou seja, tem alunos adolescentes que estudam em todos os turnos. Principalmente à noite, é comum os professores perceberem tráfico de drogas, alunos que consomem os entorpecentes dentro dos banheiros. Esse problema não vem de agora não, é um problema antigo. A gente tem uma denúncia de um professor que não pôde se identificar e que relatou que a diretoria da escola já conhecia o problema e por muito tempo fechou os olhos. A nova gestão diz que está tentando inibir essa situação. No entanto, isso não está sendo suficiente. O consumo de drogas acontece dentro dos banheiros, não existe câmeras de segurança e os professores temem pela própria vida. Eles temem, inclusive, que alguns desses alunos estejam vendendo entorpecentes para outros estudantes. A gente observa que certos alunos ficam em certos lugares, principalmente dentro dos banheiros, usando a droga, né? E quando nós entramos para observar, o cheiro é muito forte. E, conclusão, nós ficamos, os professores, com receio de ter coisas piores, de acontecer coisas piores. Como é que vocês se sentem sabendo que existe esse consumo de drogas dentro da escola e que isso não está sendo inibido? Nós nos sentimos inseguros, muito inseguros, porque sempre quando há um drogado, a gente não sabe qual vai ser a reação dele. A gente também não faz vistoria, não sabe se pode entrar uma arma, tanto uma arma branca como uma arma de fogo. A fachada da escola dá uma ideia do problema. Vidros quebrados e pichações com expressões usadas por criminosos podem ser vistas. Os estudantes confirmam a denúncia de que existem alunos que consomem drogas na unidade. Então, a gente observa muito o cheiro, né, das drogas. Muitas vezes o cheiro empesta até as salas, o banheiro, os corredores, no caso. A nossa vida está em risco, por mais que a gente não perceba, está em risco, porque pode ser até uma besteira falar que são tráfico de drogas dentro do banheiro, mas isso põe a nossa vida em risco. A escola não tem sequer um vigilante ou porteiro. Procuramos a direção para saber o que pode ser feito para evitar que o problema se torne mais grave. Os gestores das escolas públicas não têm autorização para dar entrevista. A gente obteve a informação de que a diretoria dessa unidade de ensino mudou há cerca de 3 meses. A gestora disse que de lá para cá tem feito um esforço na tentativa de reduzir o problema do tráfico e consumo de drogas dentro da escola. Um esforço que começou há apenas 3 meses. Houve uma palestra feita por policiais militares que, de acordo com a unidade, fazem visitas regulares. Apesar desse esforço, o que a gente vê pelos relatos de quem convive nessa comunidade é que isso não tem sido suficiente. Tem que haver uma ação mais rígida, né? Tanto em coibir de alguma forma, fazendo um aviso às autoridades, né? A ronda no bairro para visitar a escola, ver o aluno. Nossa escola é uma escola que poderia ser uma escola de alto nível. Temos tudo lá, temos uma quadra, temos um auditório maravilhoso. Tem que ser posto na prática. Educação e esporte são grandes ferramentas para a inclusão social.
Apesar dos depoimentos que você acabou de assistir, em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a denúncia é infundada, isso mesmo. A SEDUC alegou que existe controle efetivo da gestão da escola e de todo o corpo docente para coibir qualquer prática ilícita nas dependências da unidade de ensino. A Secretaria orienta que o autor da denúncia procure a Coordenadoria Distrital de Educação com 4 provas para essas afirmações, pois não existe nenhum registro de situação dessa natureza. Nos nossos depoimentos, a gente tem aí o relato não só de alunos, como também de profissionais de educação da unidade, que não se identificam por uma questão ali de tanto de segurança em relação ao tráfico de drogas daquela região, quanto até de estabilidade profissional. Enfim, é uma denúncia que, em vez da Secretaria dizer que precisa que alguém apresente 4 provas, seria interessante que a Secretaria se comprometesse em investigar, em ir in loco, em estar próximo ali para verificar se de fato está acontecendo. A gente sabe que é uma área endêmica em relação ao tráfico de drogas, que isso acontece com muita frequência e que os traficantes estão cada vez mais próximos das escolas, tentando seduzir ali alunos, principalmente os menores, porque em caso de prisão, normalmente é o menor que assume a culpa para livrar os demais bandidos. Então é algo que precisa ser visto com preocupação. A gente não ia simplesmente inventar uma história para colocar aqui na televisão, a gente foi atrás porque a denúncia realmente chegou até a gente, e com relatos de pessoas que vivem isso diariamente. E já não bastavam os casos de violência nas ruas e no transporte público. Os criminosos agora estão agindo dentro das unidades básicas de saúde da capital. E, como sempre, quem acaba prejudicado é a população. Quem vai à unidade básica de saúde do Tancredo Neves tem 2 grandes preocupações. A primeira é conseguir atendimento médico. A segunda é não ser alvo de ladrões. Na sala de espera não se fala em outro assunto. Que eles fecharam um posto por causa desse assalto, por causa da insegurança, acho que para poupar mesmo até os funcionários, os pacientes, as crianças, e por isso está tão lotado hoje. Na segunda-feira, por volta de 12:30, um bandido disfarçado de paciente entrou nessa sala. Tinham 2 servidoras aqui. Ele carregava uma bolsa e de dentro dessa bolsa ele tirou uma faca de açougueiro. Fez uma das servidoras de refém, pediu dinheiro, celular, colocou tudo na bolsa e saiu como se nada tivesse acontecido. De janeiro a agosto, a Prefeitura registrou 49 ocorrências de roubos e furtos só em unidades de saúde, a maioria na Zona Norte, e mais de 1.800 somando registros de todos os órgãos municipais. Na UBS do Tancredo Neves não há vigias nem guardas municipais. Quem faz a segurança são os mototaxistas que inibem a ação dos ladrões. Pela falta de policiamento, pela falta de uma guarda mesmo que seja uma presença, eu acredito que já causaria uma maior segurança, traria essa sensação de segurança. Na Câmara Municipal de Manaus tramitam 2 projetos de lei que obrigam a instalação de botões de pânico para conectar unidades de saúde às centrais da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A Prefeitura de Manaus prometeu buscar uma solução junto ao governo federal. Enquanto isso, técnicos, enfermeiros e médicos continuam a trabalhar com medo, sem saber se no meio dos pacientes existe algum criminoso. Por isso que a gente solicita a urgência dos órgãos que sejam competentes, em especial a Prefeitura, veja com mais carinho a questão de segurança, principalmente da gente que está exercendo com muita coragem, e vir continuar trabalhando, e um pouco mais de respeito para a gente também. Em nota, a Prefeitura de Manaus respondeu que já está em processo de contratação de 300 novos agentes de portaria, que deve ser publicada no Diário Oficial do município, mas não definiu ainda uma data específica. Já a Polícia Militar informou que faz patrulhamento de rotina próximo às unidades básicas de saúde da capital. O caso do assalto no Tancredo Neves, visto nessa reportagem, foi registrado na 14ª Companhia Interativa Comunitária, no mesmo bairro, mas a polícia não repassou outras informações para não atrapalhar a investigação. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que estão por lá ao vivo também. Muito bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, Adriane. Camisas combinando hoje, gostei. Pois não é?
Olha só, vamos falar novamente do caso de pedofilia. Na verdade, a gente chegou a noticiar o caso do Fabian, que foi aquele homem preso dentro de um motel com uma garota de 13 anos. Nesse dia, a tia dessa menina estava junto, né, no quarto e, de acordo com as informações policiais, ela prostituía a sobrinha, que estava na guarda dela. E a polícia começou a investigar esse caso e suspeitar de uma rede de prostituição envolvendo a tia dessa garota e o pedófilo preso nessa ocasião, nesse flagrante. Parece que eles estavam no caminho certo, essa rede de prostituição, a investigação tem caminhado e tem comprovado algumas coisas, né? Exatamente, e nesse sentido, isso até justifica o pedido do Ministério Público para que eles voltassem para a cadeia na prisão provisória ou prisão temporária, porque eles foram liberados, né? Tanto o empresário quanto a tia da adolescente foram liberados, mas depois o Ministério Público pediu que eles voltassem justamente porque haveria a possibilidade de eles interferirem na investigação, uma investigação que envolve uma criança de 13 anos e que pode muito bem ser coagida pela proximidade dos familiares, e também nós estamos falando de um empresário da área de segurança, da área da segurança privada, então imagina-se que alguém que tem algum poder econômico e que possa influir, interferir nas investigações. E durante estas investigações foram achados registros no telefone do empresário que apontam a possibilidade de pelo menos outras 5 vítimas terem sido, outras 5 crianças, outras 5 adolescentes terem sido vítimas deste homem, terem sido vítimas desse tipo de esquema. Parte dessas conversas foram divulgadas, a gente está vendo agora na tela, para quem acompanha pela televisão, a gente está vendo agora na tela da TV A Crítica parte dessas conversas que, de acordo com o Ministério Público, com o procurador do Ministério Público, são conversas totalmente inapropriadas para se ter sobre uma criança. Né? Não é só de acordo com o promotor, não. Qualquer pessoa imagina isso, qualquer pessoa que é pai, qualquer cidadão de bem que tem o mínimo de decência vai imaginar que esse não é um tipo de comportamento, um tipo de comentário ou um tipo de negociação a ser feita, né, Cleiton? É lamentável que a gente esteja falando sobre isso, mas a polícia comprovou então por meio de mensagens de texto do celular do empresário Fabian, que foi apreendido, né, celular que foi apreendido, em que ele negociava aí. Você, inclusive, acompanha aí as mensagens para quem está assistindo a TV A Crítica, está vendo aí, né, as conversas. E, gente, ele chegou a negociar uma garota que, segundo a mulher, seria virgem. Ela diz para ele, você vai ser o primeiro dela. Então ele pede uma foto dela nua, da menina pelada. Estamos falando de uma criança. A polícia já identificou que o empresário Fabian chegava a pagar R$10 mil por um programa desse. O depoimento da adolescente de 13 anos que denunciou esse esquema todo à polícia, que é sobrinha da mulher presa envolvida nesse esquema, no depoimento ela chega a dizer detalhes de como tudo aconteceu no dia em que a polícia invadiu o motel para salvá-la. Ela conta os detalhes, diz que a tia entrou com eles no quarto do motel, que a tia foi para o banheiro, enquanto o empresário manteve relações com ela. Até que, palavras da garota, entra a Mulher Maravilha para salvá-la. Essa Mulher Maravilha seria a delegada que foi prender o empresário e a tia dela. Para você ver, Adriane, o quão forte é o depoimento dessa garota. É muito forte, é um caso revoltante. Essas mensagens hoje eu li pela madrugada me chocaram bastante, assim, porque é uma negociação de algo tão sério, né? E a tia, a pessoa que é flagrada nessa mensagem, diz o seguinte: eu quero um agrado bem bacana. Ganhava presente, ganhava dinheiro em troca de prostituir meninas. E de acordo com os relatos da delegada, assim, com a investigação, o que acontecia ali é que ele não buscava
adolescentes com corpo de mulher, né, como existem muitas. Ele queria adolescentes ou crianças mesmo, com características de criança, corpo físico de criança. Era isso que era buscado e por isso essa negociação e esse valor que se pagava aí pela virgindade ou pelos programas com crianças e adolescentes. O caso continua sendo investigado, isso reforça aí a denúncia do Ministério Público, o pedido de previsão, de conversão de prisão. E me chama também a atenção, meninos, o fato de talvez a incerteza da impunidade, né? Porque ele mantinha ainda essas mensagens no celular, ele não se deu o trabalho de apagar para tentar diminuir qualquer tipo de chance de ser identificado. Né? Não, e é bom lembrar que cada vez mais a polícia avança com tecnologia, né, para investigações desse tipo. A partir do momento de uma apreensão de um aparelho celular, até mesmo mensagens apagadas podem ser encontradas. Então, mesmo que ele tivesse apagado, a polícia poderia ter chegado a essas mensagens. E outra coisa, eu aproveito aqui a audiência do Manhã no Ar para falar com adolescentes, com crianças que estão não só aqui na capital, mas também em todo o interior do estado e que, porventura, venham a passar por situações parecidas com essa e que não aguentam mais, podem fazer denúncias pelo Disque Denúncias da polícia. É só ligar para o número 181 e denunciar, dar o endereço de onde mora, diz os relatos do que acontece e deixa que a polícia haja. Não precisa ligar da própria casa se está com medo. De repente, numa saída, ligar de um orelhão, né, passando informações. A gente precisa acabar com esse tipo de crime na região norte e nordeste, principalmente, onde, segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal, é onde mais acontece esse tipo de crime, no norte e nordeste, e pior ainda quando é no interior dos estados, Adriane. E nesse caso específico da menina de 13 anos, ela buscou ajuda na escola, né? Ela contou para os professores que acionaram a polícia, conselho tutelar, também é uma alternativa para quem está vivendo esse problema e não sabe como recorrer, né? Existe uma rede protetiva que vai dar essas garantias. Muito obrigada, Cleiton e Emanuel, pela participação de vocês. Um excelente dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Obrigado você, bom dia e até amanhã. Até amanhã, Adriane. Até lá. E olha só, a gente volta a falar da confusão lá no município de Capiranga, onde um homem morreu e outras 11 pessoas, incluindo o delegado e o promotor de justiça da cidade, ficaram feridos durante uma tentativa de invasão da delegacia daquele município. O Fred Rocha continua ao vivo e traz novas informações sobre o caso. Olá, Fred. Todos os presos que estavam na delegacia foram transferidos durante a noite para Manacapuru, né? Isso mesmo, Adriane. Essa transferência foi feita, inclusive, por motivo de segurança, já que a unidade policial do município foi alvo lá das pessoas que foram para frente da delegacia no intuito de fazerem justiça com as próprias mãos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, inclusive, enviou reforço policial lá para o município de Capiranga, que fica a pouco mais de 100 quilômetros daqui de Manaus. Os policiais chegaram e conseguiram restabelecer a ordem, segundo a SSP, ainda na noite de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o Grupo Fera foi enviado para lá, assim como também policiais do Comando de Policiamento Especializado. A SSP não falou quantos policiais, no geral, foram deslocados até o município. Mas a ideia agora é conseguir identificar todas aquelas pessoas que foram para a frente da delegacia e conseguir depois fazer com que elas respondam pelos crimes que elas cometeram, inclusive porque a gente já tinha dito anteriormente, muitas pessoas estavam armadas, algumas inclusive com arma de fogo, até por isso houve ali o confronto, uma pessoa que acabou sendo morta por arma de fogo, o delegado do município que foi atingido de raspão também por um tiro de arma de fogo. A ideia da polícia, a partir de agora, é fazer esse levantamento, essa identificação, para que no futuro todas essas pessoas possam responder pelo crime que cometeram ali no município de Capiranga. Adriane. E fica um alerta também, né, para todo mundo. As pessoas usam muito o termo fazer justiça com as próprias mãos, que de justiça não tem nada, porque quando isso acontece, a pessoa se torna tão criminosa quanto quem cometeu um crime também. E nessa tentativa de linchamento lá na delegacia, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história acabou morrendo. Não se sabe de onde partiu esse tiro, se foi a
polícia tentando conter as pessoas que tentavam invadir e depredar o prédio público, a delegacia, se foram os próprios pessoas familiares, né, e amigos, assim, ou até integrantes da facção criminosa, que o Cosminho, que é a origem de toda essa confusão, participava, porque a questão aí envolve criminosos, né, na cidade. Vale ressaltar que eram criminosos que estavam no meio dessa confusão toda, que acabou concentrando, mobilizando tanta gente, inclusive crianças, as pessoas agora nessa imagem destruindo o prédio para tentar retirar essa mulher. Todo mundo já foi transferido, agora há um reforço policial. E, Fred, chama a atenção também, mais uma vez, a precariedade das cidades, né, de como a polícia trabalha. Não tem delegado, não tem PM, não tem investigador. E aí, quando há uma concentração de pessoas, como aconteceu em Caapiranga, a população fica muito mais fortalecida do que o efetivo da segurança pública, principalmente se a população ou parte dela estiver armado, como são os relatos aí no município de Caapiranga, né? Muito obrigada pelas informações, Fred, até daqui a pouco. Olha só, uma iniciativa do Juizado da Infância e da Juventude permite que vítimas e infratores fiquem cara a cara para uma conversa franca. O objetivo do projeto é dar a chance do jovem criminoso compreender os males feitos na vida da vítima, se arrepender de seus atos ilícitos e mudar. Patrícia teve o celular roubado dentro do ônibus por um adolescente no mês passado. Ele foi apreendido, responde a processo na justiça e agora está diante dela. Patrícia tem a chance de dizer todo o mal que ele causou e também saber o que o motivou a cometer o roubo. A reunião é conhecida como Círculo Restaurativo. No círculo não tem policial nem juiz. Vítima e agressor ficam frente a frente, acompanhados de familiares, técnicos do juizado e um facilitador. Na reunião prevalece o respeito, nada de agressões físicas nem verbais. As partes falam o que sentem e é comum a sessão terminar com lágrimas e com perdão. O projeto tem 3 fases. O pré-círculo, quando o juizado analisa processos para selecionar vítimas e agressores que queiram voluntariamente participar da atividade. Círculo é a reunião onde a vítima diz o que sentiu, o agressor conta por que cometeu o ato e ambos buscam um entendimento. Meses depois tem o pós-círculo, uma prestação de contas para saber se o agressor demonstrou arrependimento. Este juiz explica que o projeto não livra o infrator de receber a devida punição. Mas, diferente da justiça tradicional, a chamada justiça restaurativa incentiva a reflexão e o arrependimento. O primeiro grande benefício é o fato da vítima ser ouvida. O adolescente que praticou o ato infracional, ele consegue enxergar os malefícios do seu ato e o que causou na vida da vítima. E com isso ele é convencido a não voltar a praticar ato infracional. Eu acredito que há realmente essa mudança, porque as pessoas vão se despindo de tudo e aceitando que o perdão, que seguir em frente, que é a melhor forma. Patrícia conta que no começo da reunião teve medo, mas valeu a pena desabafar. E agora ela torce pela recuperação do adolescente. A gente tem que ter o perdão também, né? Tem que colocar o perdão, o acolhimento tudo na frente. Porque a gente é ser humano, ele é ser humano também. Todo mundo erra, ninguém é perfeito aqui, né? E agora a gente vai falar do caso de um policial civil que foi preso por tentativa de suborno. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso é o Fred Rocha. Fred, a gente geralmente espera que a polícia vai atuar na nossa defesa, né, na nossa segurança, nos proteger. E nesse caso, o investigador foi preso. Qual a denúncia? O que ele fez? Pois é, Adriane, o Silvio Roberto de Lima Vasques, investigador do 1º Distrito Integrado de Polícia, acabou preso na manhã de ontem. Ele estava sendo investigado. É que no dia 4 desse mês, segundo uma denúncia, o investigador teria cobrado propina para liberar um veículo. Um homem procurou o 1º DIP, onde o investigador estava de plantão, para retirar um automóvel que tinha sido apreendido por embriaguez ao volante. Para a liberação deste carro, o investigador teria pedido uma quantia de R$300. A partir disso, ele começou a ser investigado e, portanto, na manhã de ontem acabou preso. Ele foi levado para uma cela especial na carceragem da Delegacia Geral. Agora, o investigador de polícia deve responder por corrupção passiva e também vai responder a um processo administrativo na Corregedoria Geral da SSP.
investigador que deveria trabalhar em prol da população, que deveria dar exemplo, está fazendo esse tipo de coisa aí. Adriane. E olha que a Polícia Civil do Amazonas é a polícia melhor paga de todo o país. Obrigada, Fred, pelas informações. E veja agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, tem reunião com militantes na sede do partido pela manhã e participa de debate em emissora de TV à noite. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, preside sessão na Assembleia Legislativa do Estado pela manhã. Reúne com a equipe de campanha à tarde e à noite participa de debate em emissora de TV. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, dá entrevista a um jornal pela manhã, reúne com lideranças no interior à tarde e à noite participa de debate em emissora de TV. Sidney Cabral, do PSTU, participa de debate em emissora de TV pela noite. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, também participa de debate em emissora de TV à noite. E o Ministério Público Eleitoral divulgou ontem um balanço das ações de impugnação ingressadas contra candidatos nestas eleições. A lei da ficha limpa deve barrar vários candidatos. Foram 18 ações de impugnação. 2 delas contra réus já condenados. É o caso de Abdala Frache, que foi julgado culpado pelo crime de cartel na venda de combustíveis. Edgar Filho, que solicitou o registro de candidatura para deputado estadual, mas foi condenado por deixar de prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito. As outras ações foram contra ex-servidores públicos com contas reprovadas pelos Tribunais de Contas da União e do Estado. Entre eles, o ex-secretário de Esporte e Lazer do município, Fabrício Lima, o ex-vice-prefeito da capital e candidato ao Senado, Issa Abraão, e Francisco Guimarães, que concorre a vice-governador. Toda impugnação depende de um contraditório e uma ampla defesa. Então, o candidato que foi impugnado, ele vai poder se defender, vai poder contestar a versão dos fatos apresentada pelo Ministério Público e também vai poder juntar elementos novos. Isso vai demorar um pouco mais. Então, o tribunal vai dar essa oportunidade para que o candidato possa se defender e depois ele vai julgar com base em todas as informações que foram prestadas nos autos. O Ministério Público Eleitoral também apresentou 10 notícias de inelegibilidade. Isso acontece quando há indícios de que o candidato não pode concorrer nas eleições, mas não há dados suficientes disponibilizados pelos tribunais de contas estadual e da União. A partir daí, essas informações devem ser solicitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e então segue a ação de impugnação normalmente. Porque a rejeição de contas não significa necessariamente que o candidato está inelegível. Depende de uma análise do teor do acórdão, depende de ser uma irregularidade insanável, depende de ser um ato doloso de improbidade administrativa e depende também de ser uma decisão irrecorrível. Se todos esses requisitos estiverem preenchidos, aí sim é uma hipótese de inelegibilidade e o candidato não deveria ter o seu registro deferido. Até agora, não houve decisão do TRE sobre nenhuma das ações. De acordo com o calendário eleitoral, a Justiça precisa concluir os casos com todos os recursos analisados até 20 dias antes do pleito, impugnando ou não as candidaturas. E nós procuramos ouvir os candidatos Abdala Frache e Edgar Filho sobre os processos que respondem, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. E daqui a pouco a gente fala do aumento no número de focos de incêndio aqui no estado e o número de pessoas fumantes aumentou também. De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas do Ministério da Saúde de 2017, 7,5% dos moradores da capital amazonense fumam. Os detalhes você acompanha já já, não saia daí.